O presidente Lula soltou o verbo e deu uma verdadeira lavada nos filhos do Bolsonaro, o Flávio e o Eduardo. Enquanto o governo Lula briga pela nossa soberania e bate de frente com o protecionismo dos Estados Unidos, os meninos do Bolsonaro foram correndo tuitar agradecendo a nova taxação americana contra o nosso país. É mole? Vocês se lembram que em julho do ano passado, os Estados Unidos da América do Norte apresentou uma taxação sobre os produtos importados do Brasil de 50%. A alegação dos Estados Unidos naquele tempo era de que os Estados Unidos tinha déficit com o Brasil e que, portanto, ele estava aumentando imposto para fazer um equilíbrio na balança comercial. Ao invés de eu ficar nervoso, ao invés de ficar fazendo bravata, como eu não tenho navio para fazer as guerras que o Trump gosta de fazer, eu não tenho bomba atômica, eu não tenho, o poderio militar, a minha guerra é a guerra da verdade contra a mentira, é a guerra da narrativa. E eu, então, fiz questão de provar, escrevendo artigos nos jornais americanos, mandando carta ao governo americano, dizendo que eles estavam mentindo, porque os Estados Unidos não tinham déficit com o Brasil. O superávit americano com o Brasil, nos últimos 15 anos, ultrapassa 415 bilhões de dólares. Então, preste atenção, o superávit americano entre produtos e serviços, nos últimos 15 anos, foi de 415 bilhões de dólares. Então, quem tinha que aumentar a taxação éramos nós, não eles. E eu fiz questão de escrever artigo, de conversar com o presidente Trump, e foi muito engraçado, porque no dia que ele taxou, eu vou dizer o que fez os meninos do Bolsonaro. Os meninos do Bolsonaro, um deles, que é candidato a presidente, disse no dia 9 de julho, presta atenção, no dia 9 de julho de 2025, no dia que o Trump taxou o Brasil em 50%, olha o que ele tuitou: obrigado, Trump, faça o Brasil livre de novo, queremos o magnífico, a lei que pune os brasileiros, a lei que não permite que ele sequestre o dinheiro dos brasileiros, que possa ter qualquer coisa nos Estados Unidos, inclusive o Alexandre de Moraes, que foi o ministro que condenou o Bolsonaro. Então, o filho dele, que hoje foi para a televisão dizer que não disse nada, eu vou repetir, no dia 9 de julho de 2025, no dia que o Trump nos puniu, ele disse: obrigado, Trump, faça o Brasil livre de novo. E o outro filho também agradeceu ao presidente Trump. Vamos ao rumo da lei magnífica, o Eduardo Bolsonaro criticando o Brasil e parabenizando o Trump pela taxação. Vocês viram que faz pouco tempo que eu fui aos Estados Unidos. Eu tive 3 horas de conversa com o presidente Trump. O tal do Marco Rubio, que é o chefe do Departamento dos Estados, que é o anti-América Latina, que é o inimigo mortal de Cuba, que é o inimigo mortal de vários países latino-americanos, e que eu já disse ao Trump que ele não gosta do Brasil. Ele não estava na reunião que eu fiz com o Trump. Eu fiz 3 horas de reunião com o Trump. E além de falar tudo o que eu queria falar para o Trump, eu entreguei 4 documentos para eles. Eu entreguei um documento sobre a questão do comércio, provando para ele que eles são superavitários, não são deficitários, provando para ele que os principais produtos americanos pagam 0 de imposto aqui no Brasil, tudo isso dito para ele. O secretário do comércio dele começou a dizer que tinha taxação. Eu disse para o Trump: aqui, Trump, tem uma divergência entre o seu ministro do comércio e o meu ministro do comércio. Então nós dois vamos dar 30 dias para eles provar quem é que está certo ou quem está errado. Se eu estiver errado, eu aceito. Se você estiver errado, você aceita. E demos 30 dias, tá? Até agora já conversaram 3 vezes e não houve acordo. E entreguei para ele um material sobre minerais críticos e terras raras. Aliás, eu quero agradecer o Instituto por ter um laboratório que está, estudando as nossas terras raras, fazendo a separação, que é muito importante. Só para vocês jovens entenderem, o Brasil é o 2º país do mundo em terras raras e minerais críticos. Acontece que o Brasil só tem 30% do seu território pesquisado. Nós não sabemos a totalidade do Brasil inteiro, que só temos 30%. Nós criamos um Conselho Federal
ligada à presidência da República, nós vamos transformar os minerais críticos e a terra rara numa questão de soberania nacional, é uma questão de Estado, e nós vamos tomar conta dos nossos minerais. Então, hoje, a China é o país que mais tem terras raras e é o detentor da mais importante tecnologia de separação dessas terras. Porque às vezes você pega um caminhão de terra para encontrar um copo dos produtos químicos que você precisa. Então, eu fiquei muito feliz e quero parabenizar o Instituto, porque eu entrei no laboratório e vi um grupo de jovens separando as chamadas terras raras. E eu disse que se vocês continuarem assim, qualquer dia os chineses vão vir pedir para nós, para aprender com o nosso instituto aqui, como é que separa as terras raras. E é muito importante, porque a gente não vai permitir que leve as nossas terras raras e os nossos minerais críticos, como levaram o nosso ouro durante 150 anos. Ou seja, de 1600 e pouco a 1800, levaram tudo que é ouro que a gente tinha. Sabe? A gente ficou lambendo o dedo. Depois do minério de ferro, a gente exporta minério de ferro, milhões de toneladas, a um preço muito barato, e compra o produto industrializado a preço de ouro. A gente não quer mais isso. A gente agora quer ser dono do nosso nariz. Os minerais críticos são nossos, a terra rara são nossas, nós precisamos aprender a manuseá-los, a industrializá-los e a produzir valor agregado aqui dentro do Brasil. Isso eu entreguei para o Trump o documento. Entreguei para o Trump o documento dizendo para ele: se Vossa Excelência quer combater o crime organizado, nós estamos preparados. Até porque é nos Estados Unidos que tem um estado chamado Delaware, que é um estado onde tem lavagem de dinheiro dos magnatas que roubam dinheiro aqui nesse Brasil, inclusive o cara da Refit, o cara que nós pegamos 250 milhões de litros de combustível dele traficado e demos para Petrobras. Esse cidadão mora em Miami. Eu entreguei para o Trump a casa dele, a fotografia da casa dele, o endereço e o nome dele. Quer combater o narcotráfico? Quer combater o crime organizado? Comece a me entregando os que estão lá nossos. Entregue para nós. Bom, entreguei para ele, porque a gente, quando conversa com o presidente, a gente tem que mostrar a cobra, e não é matei a cobra e mostrei o pau. Isso não significa nada. Mostrar a cobra e matar a cobra e mostrar o pau não significa que você matou a cobra. É matar a cobra e mostrar a bichinha morta. Agora, como eu sou um ambientalista, não quero nem mostrar a cobra nem o pau. Eu quero é discutir com ele coisa séria. E entreguei para ele tudo que nós estamos fazendo. E disse para o Trump: se você quiser combater o crime organizado e o narcotráfico, esteja preparado, porque a nossa polícia está preparada para fazer a prisão de todo mundo. Inclusive, esse cidadão que eu falei está na lista vermelha da Interpol, e se Deus quiser, a Interpol, que agora tem um brasileiro secretário-geral da Interpol, vai prender esse cidadão. Então, só para vocês saberem a conversa que eu tive com o Trump. Mas por que eu estou contando tudo isso? Porque depois do sucesso da minha visita ao Trump, do sucesso, o Trump até riu. Vocês viram que ele riu, porque ele disse que entre eu e ele tem uma química, sabe? Então, o bolsonarismo ficou muito puto da vida. O que aconteceu? Eles foram lá, a família foi lá essa semana e foi conversar com o Marco Rubio, porque aquela fotografia que eles tiraram com o Trump, você viu, o Trump sentou e falou: fica em pé. Ele fica de pé. Aquilo é fotografia de campanha, tá? Aquilo é fotografia de campanha. Então, mas eles foram encontrar com o Marco Rubio, e quando é ontem, eu soube da notícia que o comércio americano resolveu taxar o Brasil em 25%, quando nós estávamos em negociação, quando eu tinha tido uma reunião com o presidente Trump. Bem, o que eu quero dizer com isso é que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele, e são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, meditem. Porque esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo: eu não falei nada. Todo covarde é assim, fala a merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir.
a minha água. Eu conheço essa gente. Pois bem, eu estou dizendo isso para vocês saberem que a gente está lidando com a pior espécie de ser humano que esse país já produziu. Eu já fiz muita campanha política, eu já enfrentei muita gente de direita, eu já enfrentei gente do centro, eu já enfrentei... Nunca esse país teve a sordidez política que a gente tem com essa família metralha que assumiu o governo de 2018 a 2022. Então, dito isso, só para você lembrar, ele hoje foi dizer que não falou nada. Ele falou, ele foi pedir arrego. Foi dizer, porra, Trump, dá uma porrada no Lula, taxa o Lula, porque o Lula vai ganhar da eleição e Trump não deixa, prejudica o Lula. Imbecil. Ele não sabe que ele não vai prejudicar o Lula, ele vai prejudicar é o povo brasileiro, ele vai prejudicar é os empresários brasileiros, ele vai prejudicar é o agronegócio nosso. Mas como Deus escreve certo por linha torta, nada acontece de graça para um homem cristão como eu, um homem, sabe, obediente a Deus. O que aconteceu hoje para se contrapor à medida do Trump? A China aceitou que o Brasil está nacionalmente livre da febre aftosa, que a nossa carne está livre para o mercado chinês. Então veja, eu tenho muita sorte, eu não vou ficar chorando. Se você não quer comprar de mim, pode ficar com as coisas, eu vou vender para outro. Se outro não quiser comprar, eu vou vender para outro. A minha disputa é a disputa de narrativa e a disputa da verdade. Eu não permitirei, enquanto eu for vivo, que a mentira predomine sobre a verdade. E aí vocês que usam o celular 9 horas e 60 minutos por dia, precisam se autovigiar. Você tem que se autocontrolar, porque é através desse aparelhinho aqui que todos vocês fizeram disso uma parte do corpo de vocês. Isso hoje faz parte do corpo de vocês. Vocês não vão no banheiro sem celular, vocês não tomam banho sem celular, vocês não dormem sem celular, vocês não acordam sem celular, vocês vão namorar com o celular, ao invés de olhar na cara do namorado, fica no celular conversando com outro. Eu conheço muita gente assim, vai no restaurante, hoje é dia do namorado, meu bem, vamos no restaurante, vamos. Chega no restaurante, ele pega o celular, ela pega o celular, ele fica falando com a China, ela com o Rio Grande do Sul, e termina o jantar, eles não conversaram entre si. Essa é a verdade. Nós estamos virando vítimas dos algoritmos. Os algoritmos estão controlando a gente, não é a gente que está controlando ele. E agora apareceu as bets. Puta vida, você não consegue mais ver televisão de tanta publicidade da bet. Tem outra forma de ficar rico. O Banco Master encontrou um jeito de ficar rico. Os filhos do Bolsonaro encontraram um jeito de ficar rico. Alguns senadores e deputados encontraram um jeito de ficar rico. O que é? Ser amigo do Daniel Vocaro. Aí é fácil, mas é muito complicado você roubar, porque você pode ser preso, você pode cair, você pode ser morto. Então, meus filhos, só tem um jeito limpo para você ficar rico. Estudem o máximo que vocês puderem e trabalhem a vida inteira, porque é o jeito de você viver honestamente, representar o seu país e a sua consciência. Gente, o discurso do Lula foi cirúrgico e lavou a alma de qualquer brasileiro que tenha um mínimo de orgulho da nossa bandeira. O que está em jogo aqui é muito claro. De um lado, a dignidade nacional. Do outro, uma oposição sádica que torce contra o próprio povo para tentar desgastar o governo. Lula relembrou como a máquina de fake news americana tentou justificar a taxação sobre os produtos brasileiros. O Império alegou déficit, mas a verdade que o Lula fez questão de esfregar na cara deles com dados e artigos é que os Estados Unidos acumularam mais de 415 bilhões de dólares de superávit com o Brasil nos últimos 15 anos. Quem tinha que taxar éramos nós. Mas o que a nossa família metralha local fez? No dia da agressão econômica contra o Brasil, o filhote do extremismo foi para as redes sociais dizer: "Obrigado, Trump, faça o Brasil livre de novo." Vejam o tamanho do absurdo. Eles celebraram uma medida que pune o trabalhador, o empresário e o agronegócio brasileiro. E agora que o Lula expôs essa vergonha em praça pública, eles correm para a televisão para dizer que não falaram nada. É a covardia típica dessa gente. Destilam o veneno e depois escondem a mão. Lula foi histórico na comparação. Joaquim Silvério dos Reis foi enforcado por trair Tiradentes.
O que merecem os vendilhões da pátria que vão a Washington pedir para um governo estrangeiro fuder com a economia do próprio país? Enquanto a direita chora no pé do Marco Rubio e implora por sanções contra o Brasil, a diplomacia altiva do Lula joga no xadrez global. O Trump taxa, pois a China vai lá e abre o mercado para a nossa carne, reconhecendo o Brasil livre da febre aftosa. É o que o presidente falou: se um não quer comprar, a gente vende para o outro. Nós não vamos mais aceitar a lógica colonial de entregar nossas riquezas, como as terras raras e minerais críticos, para ficar lambendo o dedo depois. O Brasil agora tem dono, o povo brasileiro. Para fechar, o presidente ainda trouxe um alerta necessário sobre como estamos virando reféns dos algoritmos, das telas e dessa febre de apostas e apostadores que enriquecem aproveitando-se da ilusão do povo. A dignidade, moçada, não vem de cassino online e nem de herdeiro político mimado que bajula bilionário americano. Vem do estudo, do trabalho e da soberania do nosso país. Lula deu uma aula de patriotismo real, daquele que defende o prato de comida do povo, e não de falso patriotismo que bate continência para a bandeira dos outros.